Só que eu trouxe aqui na tela, Elisa, a gente separou aqui uma artezinha com algumas ótimo. das alternativas que estão na mesa, né? E a gente pode, a partir de agora, começar a discutir para tentar olhar para frente o que o governo pode fazer. Primeiro de tudo, a venda de óleo em áreas adjacentes aos campos, né, de Tupi, Mero e Itaipu. Traduzindo isso, pré-sal. Quando a gente teve a descoberta do pré-sal, desde lá de 2010, e aí alguém me sopra aqui no ouvido se eu estiver falhando a memória agora aqui cravando a data. Mas desde quando descobrimos o pré-sal. Não é incomum esse tipo de situação acontecer. E, aliás, isso aqui pode ter uma certa facilidade maior para poder passar lá no Congresso. Para passar essa alternativa? Porque isso não é impopular, isso não afeta diretamente programas que são mais de base ali de governo. A gente tem produção realmente ali de estoque de petróleo, então isso aqui pode não encontrar tanta dificuldade. Aliás, isso foi algo, né, já sugerido pelo próprio Ministério de Minas e Energia, desde o mês passado, que isso já foi, a PL sobre isso já foi enviada para o Congresso, mas depende de tramitação e tudo mais para poder ser aprovada essa venda aqui. E de lobby, né? E do lobby, obviamente. Né, minha gente? Mas, de novo, não deve encontrar maior resistência. Nesse caso aqui, é o maior impacto financeiro nessa história, que pode levantar aí aqui, somente aqui, cerca de 15 bilhões. Nossa. Esse é um ponto importante a ser mostrado aqui, a ser analisado nesse momento. Mas, de novo, depende de passar por todo o processo de aprovação. Aí um outro ponto importante, dividendos extraordinários das estatais. O que é isso? Quando a gente tem o lucro, Elisa, de uma empresa, depois que a gente pagou absolutamente tudo, né, impostos e tudo mais, você pode distribuir esse lucro aos investidores, que chama dividendo. Esse lucro, estatais como a Petrobras, Banco do Brasil, todas essas empresas que são estatais e que têm capital ali aberto para investimento, elas já fazem esse tipo de distribuição. Aí cabe aqui uma importante informação. Existe uma regra básica, cada empresa tem a sua regra básica de quanto ela tem que distribuir de dividendo para os investidores. Faz parte de um regulamento da empresa. Quando o lucro é muito maior do que o esperado, a gente pode ter, além daquele dividendo distribuído, que é regra, o extraordinário. Todo mundo gosta de receber um tantinho. Todo mundo gosta de ver que tem um dinheirinho além, hein? Exatamente. Isso também é positivo porque acaba atraindo até mais investidores. A Petrobras vinha fazendo muito isso lá atrás. Com o lucro sempre crescente, distribuindo mais dividendos do que o que está no regulamento, do que é o esperado. Opa, essa é uma boa pagadora de dividendos, está pingando aqui sempre, eu vou investir nessa empresa para garantir esse rendimento aqui a mais. A Petrobras, principalmente nesse governo, não vinha distribuindo esse extraordinário, porque eles defendem que também é preciso ser feito reinvestimento em projetos. Isso já foi uma discussão muito importante lá atrás. Acontece que quando a gente tem a distribuição de dividendo extraordinário, o governo também fica com uma fatia importante, porque, afinal de contas, o governo é o principal investidor da Petrobras, ele é o majoritário nessa história. Então, uma fatia importante vai aqui para o governo. Estou tomando como exemplo a Petrobras, mas também tem Banco do Brasil e tudo mais. Mas aumentaria essa fatia para o governo? No caso, a ideia é para conseguir arrecadar mais, aumentaria para o governo, de repente, essa fatia? Aumenta o tanto que o governo precisa agora para poder fechar o orçamento, o cenário fiscal. Ou seja, não é só o investidor lá da Bolsa de Valores que ganha com dividendo extraordinário. O governo também ganha. Eu faço essa observação, Elisa, porque, inclusive, toda a ala da bancada ali do governo, principalmente do PT, sempre teve um discurso muito contra os dividendos extraordinários, que fala que somente os investidores, o mercado financeiro que quer só lucrar. Só que eles esquecem de avisar que o próprio governo também lucra com isso, porque o governo também recebe dividendo extraordinário. Ele é o principal dono dessa história da empresa, então ele também recebe. Então isso é importante, isso também está em discussão e também é algo que não deve encontrar barreiras. Aí aqui vem um danado de um gargalo. Você já dá até coceira, porque vai bloquear onde? Pois é, bloqueio e contingenciamento. Novos bloqueios e contingenciamentos. A gente já teve até a Gleisi Hoffmann, as meninas provavelmente vão falar sobre isso, que ela já andou se manifestando, falando que com essa derrubada do decreto, a gente vai ter que bloquear mais. Só que bloquear mais do que já está bloqueado, a gente já está na casa dos 35 bi, se não me engano a memória, né, meninas, que já está bloqueado o orçamento de bloqueio, desse ano. Sim, mais de 30 bi. Pois é. A gente vai aumentar mais 10 bi, pelo menos, para esse ano. Isso também recai nas emendas parlamentares, Elisa. Mas eles não querem. Todo mundo tem que participar nessa história. Mas eles não querem. Bloqueio é uma alternativa. E tem uma outra que não está inclusa aqui,
que é a questão da judicialização. A gente já teve o Ministério da Fazenda, por exemplo, judicializando outras situações para poder conseguir chegar, né, enfim, no resultado final, principalmente nessa questão arrecadatória. A gente tem diversas outras situações que aconteceram nesse atual governo. É uma alternativa à judicialização? Sim. Pode ter espaço jurídico? Sim. Mas e o custo disso? Institucional, diante, né, de uma crise altamente já agravada, né, nesse momento, nessa relação entre Congresso e Executivo e, principalmente, na insistência de uma pauta que já causou tanto atrito, a arrecadatória. Nossa.